Boa tarde, amigos. Eu sou Valéria Martins, jornalista, agente literária e escritora, e autora do curso online O Escritor no Século XXI, Como Escrever, Publicar, Divulgar e Vender Seu Livro, que você encontra em www.comoserescritor.com.br. O mercado editorial brasileiro foi sacudido no último mês por duas notícias curiosamente raras, porque não é comum isso acontecer, mas os casos se passaram numa época próxima, né? O primeiro deles foi o caso de uma escritora brasileira chamada Cristiane Serruia, que é acusada de plágio por uma das escritoras mais famosas e mais bem-sucedidas do mundo, a norte-americana Nora Roberts. A Nora Roberts descobriu que a Cristiane copiava trechos inteiros de obras dela e colocava nos seus próprios livros, que eram comercializados via Amazon. Isso deu um bafafá enorme porque a Nora acionou um advogado contra a Cristiane, essa moça brasileira, que também é advogada. Me admiro ela ter feito isso, achando que não ia ter consequências. E agora ela está numa situação bem ruim, né? Imagina, criar caso com os americanos, os reis dos processos judiciais, eles sabem tudo, né, sobre esse assunto. A Cristiane, ela teve os livros embargados, eles não podem ser mais vendidos e ainda vai ter que devolver uma parte do dinheiro para Nora Roberts. O outro caso é de uma escritora brasileira, se diz escritora brasileira, que acusou o padre Marcelo Rossi, um dos maiores vendedores de livros no Brasil, de plágio. E o pior é que ela acabou ganhando uma grana da editora. Ela acionou judicialmente a editora Globo, que publica a obra do padre Marcelo Rossi, e eles acabaram pagando ela no passado uma indenização de uns 20 mil e poucos reais. Só que depois descobriram que não é verdade, que na verdade ela não plagiou, ele não plagiou nada, né? Que ela usou documentos falsos, ou seja, falsidade ideológica, outro bafafá horrível. Ela foi presa e a advogada que a assessorava também foi presa. Gente, tudo isso para comentar que o mercado editorial não está livre dessas confusões, né, casos de polícia, mas o que chama mais atenção nesses casos é o fato das pessoas se valerem dessa dispersão que acontece no mundo de hoje por causa da internet para tentar fazer afirmações falsas, né? Realmente, hoje em dia é tanta informação, é tanta coisa circulando por aí, vídeos fake news, as famosas fake news, né? Então que o pessoal acha que ninguém vai ver, que ninguém vai ter o trabalho de procurar, de olhar, de esmiuçar. Mas acontece que a Nora Roberts ou os fãs dela tiveram esse trabalho, ou seja, eu continuo acreditando no seguinte ditado: a verdade sempre aparece, pode demorar, pode tardar, mas a verdade sempre vai aparecer. Não tem caminho curto, não tem atalho. Para ser um bom escritor, tem que ler muito, tem que ler livros de boa qualidade, tem que escrever, praticar, fazer parte de oficinas literárias, se houver possibilidade, sejam elas online ou sejam elas presenciais. No curso Escritor no Século XXI, eu indico algumas oficinas literárias passíveis de serem feitas presencialmente ou online. E isso ajuda muito o escritor. A gente tem que desenvolver nosso próprio talento, a gente tem que dominar a arte da escrita para poder realmente criar obras que valham a pena, que sejam pertinentes, interessantes, que tenham sobrevida para não ter que recorrer a esses artifícios horríveis que acabaram criando tanta confusão e prejuízo para essas duas moças que, enfim, se deixaram levar por isso, né? Espero ter dado recado. Um abraço, até a próxima.